Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, o aquecimento do planeta diminuiu. Pois é, a taxa de aquecimento do planeta ela diminuiu e nós vamos comentar isso através dos dados, mostrando para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, quando eu mostro as questões climáticas, principalmente com relação às temperaturas médias globais, já peço logo que deixe o like, né? Larga o dedo no like e interaja. Se não gosta, dá o dislike. Se gosta, dá o like. E no final, se puder, compartilha e dá, né, aquela comentada para ajudar, né, o canal a ter mais relevância além, né, do like. Por favor. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa daqui é a temperatura média, os dados, né, de dezembro de 2022. Onde ficou 0,05 graus Celsius acima da média histórica. Tá? Então, a média dos últimos 30 anos ficou assim, com 0,05 graus acima. Né? Só que nós temos o seguinte, que mais evidências científicas mostram que o próprio aquecimento global começou a perder força há mais de 2 décadas. Quando a gente fala de perder forças, tá? Perder força, nós falamos que a taxa de aquecimento, né, ela vem diminuindo, onde que atualmente, né, nos dados de hoje, medidos por satélites, dados muito mais precisos, mostram que o planeta ele aquece a uma taxa de 0,13 graus Celsius por década. 0,13 graus Celsius por década. Em 2021, entre 2020 e 2021, algum lugar ali em 2021 ou entre 2021 e 2022, essa taxa era de 0,14 e caiu para 0,13 e está nessa taxa ainda, né, de 0,13, né, de aquecimento positivo, né, ou seja, 0,13 graus Celsius por década de aumento, né, em média. Então, sim, tá? Essa é a tendência linear, só que essa tendência ela foi reduzida. Tanto é que, aí por causa de Laninha, por causa de outras questões, 2022 foi o 7º ano mais quente registrado da era dos satélites. Então acontece que, vou colocar um gráfico aqui de uma nova pesquisa, agora publicada em 2022, onde que, Madonna 2022, Madonna não é a cantora pop não, tá? O nome do pesquisador é Fábio Madonna, ele é um italiano, tá? E essa pesquisa foi publicada também na Academia Italiana de Física. Eu conheço o Fábio, um cara fantástico, e publicou esses dados aí, tá? Então, mas ele é um dos caras só que fez a pesquisa. Só que colocaram Madonna Tchau, né, 2022, mas o nome é Fábio Madonna. Não é a cantora pop, tá? Então você não vai ouvir Like a Virgin, uou, né? Falando de aquecimento global. Então, acontece que, se a gente observar, em grande parte, né, desse trabalho que foi feito, né, pelo Madonna e pelos colegas dele, eles fizeram uma grande reavaliação dos dados, né, de balões meteorológicos e também de satélites, né, pela troposfera, ou seja, onde nós habitamos, né, na parte mais inferior da atmosfera, onde os cientistas confirmaram que as temperaturas praticamente pararam de crescer desde 1998, onde que a descoberta só pode aumentar a pressão, né, para um chamado do debate da ciência. Onde que justamente gira em torno desse aquecimento exagerado do planeta, com um papel central para a corrida, né, desses últimos 30 anos, para a questão, né, de combustíveis, de mudança na toda a questão da mudança com relação à matriz energética, tal, que isso vem dominando, e vocês já sabem, né? Bom, então as leituras, né, da troposfera, né, dessa atmosfera inferior da Terra, onde nós habitamos, ela se estende praticamente em algumas partes do globo até 15 km de altitude. E estão disponíveis já desde 1978, né, pelo menos com bastante
grau de certeza, com a incerteza baixa, que são as medições já via satélites, tá? E os pesquisadores puderam utilizar esses metadados de medição para melhorar a consistência dos registros. E pegaram, né, várias localizações globais, pegando esses registros por satélite desde 1978 em 16 níveis de pressão. O que são esses 16 níveis de pressão? Esses 16 níveis de pressão quer dizer que são 16 níveis de altitude diferente da atmosfera, tá? No caso da troposfera. E cada altitude você tem uma pressão diferente. Aí acontece que houve uma desaceleração desde 1998, tá, no aquecimento da troposfera. Sim, não quer dizer que a troposfera não aqueceu desde 1998. Falar isso é mentir para vocês. Mas houve o quê? Houve uma desaceleração nessa taxa de aquecimento desde 1998. Tanto é que esses dados, tanto de satélites quanto de balão meteorológicos, eles confirmam, né, até os satélites são os dados muito mais precisos, mas eles confirmaram até aquela chamada pausa, né, no aquecimento, que aconteceu anteriormente, né, por cerca de 91 meses, de 1998 a 2012, né, que foi amplamente, né, no caso, apagada dos principais conjuntos de dados de temperaturas. Então, hoje em dia, nós temos esse gráfico que resulta, no caso, o primeiro é um estudo para, nós vamos ver aqui, vamos lá, no primeiro caso dos dados, ele é para o hemisfério norte e abaixo os trópicos, uma altura de aproximadamente 11 km. Peguei só para destacar. O que acontece é o seguinte: parte do aquecimento dos últimos 40 anos ocorreu até o final da década de 90. Os trópicos aqueceram menos do que o norte, isso é fato, tá? E até um pouco difícil de discernir, né, desse aquecimento, né, um pouco mais significativo. Então acontece o seguinte, então tá aqui, ó. Nós temos, vamos lá, ó, temperatura, tá? Aqui, né, nós temos de 25 a 70 graus, tá? Na norte, tá? No hemisfério norte. Então nós temos aqui, ó, essa temperatura, ela vinha aquecendo e de repente ela se tornou um pouco mais estável e começou até ter uma tendência, né, dessa elevação, ou seja, a taxa de elevação dela deu uma caída. E no caso dos trópicos, né, aqui, né, nessa parte aqui, ó, 25 sul e 25 norte, nós estamos falando dos trópicos, tá? Sim, nós tivemos também uma elevação de temperatura, tá? Só que tivemos a chamada pausa e de repente a temperatura voltou a se estabilizar. Ela aumentou depois um pouco e voltou a se estabilizar, sendo que existe ainda uma taxa de elevação nessa temperatura, só que essa taxa ela está diminuindo, né? Ao contrário, né, do que as pessoas falam, né, divulgam, né, nessa coisa tão catastrófica, né? Então a variação das temperaturas registradas na baixa troposférica, na baixa troposfera são geralmente refletidas em altitudes mais altas, né? Isso daí acontece que em altitudes mais altas, perto da tropopausa, que nós temos a troposfera, a tropopausa e depois a estratosfera, acontece que esses padrões de temperatura são vistos muito mais abaixo do que podem ser, no caso, reconhecidos durante, né, no caso, a duração dos registros desde 1979. Não houve nenhuma tendência muito clara, tá, de temperaturas tão mais altas ou tão mais baixas. Tá? Então, nessa relação da divisão do topo da atmosfera, onde eles falam muito que aqueceu muito e tal, não houve uma tendência muito grande de para cima ou para baixo, onde é refletido, tá, essa tendência da própria atmosfera. Então, ainda há essa controvérsia, né, desde que com relação ao aquecimento e resfriamento e tal.
O que nós sabemos que são dados confiáveis é o quê? Que a estratosfera, que está acima da troposfera, ela se resfriou. Tá? Ela se resfriou. Ponto. Isso aí é medido. Não tem como falar ao contrário. A estratosfera resfriando, tá? E a troposfera aqueceu. Isso não tem como também falar. Tá? Falar o contrário. Só que o que leva ao resfriamento da estratosfera? O resfriamento da estratosfera ele é simplesmente causado pelo Sol, porque essa parte da atmosfera ela é aquecida principalmente pela quebra do oxigênio em ozônio e também pela absorção da radiação UVC e UVB. Tá? Então, quem aquece essa parte da atmosfera, a estratosfera, é a radiação UV. Tá? Então, nós vemos que um resfriamento dessa atmosfera, dessa parte da atmosfera, com relação a algum tempo atrás, você tem um déficit na radiação UV. Um déficit na radiação UV quer dizer o Sol em uma atividade mais baixa. Então você tem uma produção menor do ozônio, você tem uma taxa menor da quebra do nitrogênio, você tem uma taxa menor na quebra do oxigênio, que isso são ciclos que acontecem. Tá? Agora, se essa taxa também na troposfera ela continua dando 0,13 por graus Celsius por década, continua dando esse aquecimento, mas esse aquecimento está numa taxa menor, esses modelos que fazem essa previsão absurda, né, de que nós temos pouco tempo para segurar negócio de 1,5 graus, 2 graus, tal, não pode passar de 1,5. Primeiro, eu não sei onde eles tiraram que não pode passar de 1,5, que a Terra já experimentou esse 1,5 graus até mais, tá, acima das temperaturas de hoje, né? Nem do período pré-industrial. Tá? Nós já experimentamos isso e a vida prosperou, tanto é que estamos aqui. Tá? Então, simplesmente, essa histeria não se confirma quando nós estamos falando dos dados e dados sérios. E o que é a realidade nisso tudo? Isso daqui é a tendência do planeta desde 1978 até 2022, tá? Onde que nós vemos os dados que sim, houve uma tendência positiva de aquecimento, principalmente nessas regiões aqui mais acima do hemisfério norte. Isso também é de se esperar, porque o hemisfério norte é muito mais continentes do que o hemisfério sul, que é mais oceano. Inclusive a Antártica, tá? A maior parte da Antártica, tirando essa parte que é banhada aqui, ó, pelo Oceano Índico, tá? O restante da Antártica ela está com tendência negativa de temperatura. Então, a maior parte da Antártica está resfriando. O Pacífico está começando a fazer uma virada, tá? Onde que alguns pontos, principalmente nessa questão aqui mais central, onde com relação às laninhas, né, também essa questão aqui de ninho 3, ninho 3.4, ninho 4, não me lembro essa região, tá? Então, outras partes estão bem dentro da média, mas realmente a maior parte do planeta, tá? Houve sim uma taxa de aquecimento. Só que o quanto que é essa taxa de aquecimento, tá, que nós estamos falando, tá? Então, ó, lembrando que esse gráfico aqui ele é medido em graus Celsius por década, graus Celsius por década. Onde aqueceu mais, a taxa é de 0,45 graus Celsius por década. Tá? Onde aqueceu mais, nós estamos vendo que é de 0,45 graus Celsius por década, que é, tá, a taxa lá da região ártica, da Sibéria, daquelas questões que eles falam
que está aquecendo o dobro com relação ao planeta, tá? Até mesmo com a taxa do hemisfério norte, que nós pegarmos aqui a taxa dos Estados Unidos, 0,025, 0,15, boa parte do Canadá, tá? O Brasil, essa região mais central aqui também, fica na parte do 0,15, aqui 0,05, tá? A parte aqui já de Bolívia, tal, aqui Peru, um pouco mais. Essa região aqui também 0,25, tá, do Oceano Pacífico, mas você vê, ó, que aqui já tem uma taxa negativa. A Antártica aqui 0,15 negativo, em média a Antártica 0,15 negativo, tá? Ó, você vê que toda a Antártica em volta, tirando aqui, ó, essa reentrância perto do Oceano Índico, que ficou com 0,35 a mais, né? A Austrália também, toda essa faixa tropical aqui, tá? Essa zona tropical, e isso tem uma explicação, onde que desde 1978, desde 1970, por aí, nós temos observado até o início dos anos 2000, nós temos observado um declínio na cobertura de nuvens, um declínio na cobertura de nuvens globais, principalmente nos trópicos. E quando você tem esse declínio da cobertura de nuvens dos trópicos, você tem o que? Maior taxa de insolação, que as nuvens baixas, elas refletem a radiação solar e acabam dando aquele frescor, tá? E com isso você tem o que? A própria situação das nuvens, quando você tem uma diminuição das nuvens, você acarreta nesse aumento da temperatura. Os gráficos, eles são opostos, tá? Isso aí depois eu posso fazer um vídeo só mostrando sobre isso. Mas outra situação é que com o resfriamento da estratosfera, você tem que primeiro a estratosfera resfria e depois acontece o fenômeno na troposfera. Tá? Só que a circulação atmosférica da troposfera, ela é muito mais lenta, ela se dá mais por advecção, que é essa circulação onde ela é mais na horizontal. E chega uma parte que, principalmente nos polos, onde que a pressão, né, um ar mais frio, ele aumenta a pressão na condição dos polos e você tem muito mais eventos extremos, tá, acontecendo com relação à estratosfera. E isso, pessoal, você tem o que? Você acaba tendo situações no Ártico onde há um aumento da pressão ali no próprio Ártico, você tem você acaba expulsando o frio do Ártico, dá uma oscilação do Ártico negativa e você vê o maior aquecimento nessa parte do planeta, tá? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças o que está acontecendo, só você pegar os dados e ler os artigos e ler o que nós temos já descoberto e ver o seguinte, que a contribuição antrópica e a contribuição do CO2, ela é ínfima com relação ao clima, né? Como se tivesse um clima global, como se tivesse uma temperatura média global. Então, isso daí, essa coisa, né? Essa coisa inventada que é a temperatura média global, a contribuição do CO2 para isso, ela é muito pequena, tá? Ela é praticamente ínfima. E até me atrevo a dizer, nossos equipamentos não conseguem detectar. Tá? Até me atrevo a dizer isso, pela justamente a faixa de absorção e de emissão, que o CO2 é mais reativo, tá? Onde é 4,3 micrometros e 15 micrometros. As temperaturas relacionadas a esse pico de emissão de radiação, né, nós estamos falando, né, já no pico de emissão de 15 e 4,3, nós estamos falando de uma faixa de 400 graus Celsius, 401 graus Celsius e aproximadamente menos 79 graus Celsius. Tá? Então, é algo que fica um pouco mais complicado de achar. 79 graus Celsius negativo, você encontra na Antártica e na troposfera lá em cima, né, na estratosfera e tal. Agora, 400 graus Celsius você encontra num vulcão.
Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Aí vê aí se eu mereço um likezinho, né? Pelo menos. E um comentário, né? Também ajuda bastante. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Não deixa de dar o like, hein? Para ajudar o canal.